Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A nossa segunda conversa hoje, aqui do que cresceu ouvindo, esse quadro que é o que você cresceu ouvindo. Hoje a gente recebe Juliana Holanda. Juliana, Vamos ver se a gente primeiro, consegue. obrigado por aceitar o convite dessa conversa hoje aí, é a nossa segunda conversa. Semana passada foi China e hoje a gente conversa contigo. E eu estava até falando antes de tu entrar aqui, né? Enfim, é um artista multidimensional e, é claro, agradecer. Eu estava ouvindo. O seu primeiro disco é um disco que a gente ouviu muito, eu e minha esposa, a gente escutou muito, muito, há muitos anos atrás, né? E, enfim, Massa, acabou que ficando. E depois ouvindo outras coisas, você está em vários lugares em massa. Recife. Você é um cara muito plural, né? Tem uma, tem uma coisa no Gilberto Gil, no primeiro disco de Gilberto Gil, que o Torquato Neto escreveu que é assim, existem várias formas de fazer música e Gil Hum. conhece todas, tá entendendo? E, assim, Prefere todas, né? prefere todas, é mais ou menos isso que É. eu vejo você hoje um pouco em Pernambuco. Enfim, queria aí que você falasse um pouco nesse primeiro momento da conversa sobre como cresceu ouvindo e o que cresceu ouvindo Juliana Holanda. Boa noite aí, galera toda. Boa noite, Ivan. Aqui é o seguinte, eu nasci em Goiânia, da Mata Norte Uhum, aqui, né? Que é divisa com a Paraíba. E aí, lá eu já tive uma formação musical bem específica. Eu sou, apesar de ser da Mata Norte, eu sou do centro, não sou da área rural, né? uhum, Da cidade. Mas tinha acesso ali ao cavalo marinho, maracatu rural e outras manifestações menos conhecidas, a Pretinha do Congo, coisas que aconteciam muito lá naquele lugar. Fandango, por pouco, de Itamaracá, às vezes ia para lá também. Muito pastoril, né? O Velho Faceta, ele morava lá em Goiânia. Então tinha uhum. muito pastoril. E também tinha lá uma rádio de poste, lá do Divulgadora Tupã, que era uma rádio que tocava na cidade toda, assim. Sei. E contribuiu muito para minha formação. Lá tocava de tudo, assim, Ari Barroso, Beatles, era uma maior doideira. Uhum. E, e, e além disso, minha família sempre foi muito musical. Eu tinha um tio que tinha uma série de discos, uma caixa, um baú, assim, grande de madeira, que tinha de tudo, de Arnaldo Batista, o Loki, coleção completa de Itamar Assunção, ele comprava discos na Baratos Afins e tal. Isso, assim, numa época que não havia internet, então, desde muito cedo já conhecia todo aquele material das orquídeas e tudo, ele tinha tudo de Tom Waits, tinha Led Zeppelin, tudo também e tal. E meus pais também hippies, né? Eram hippies os dois. Então, lá em casa sempre teve Janis Joplin. Minha mãe tinha uma formação mais ligada assim a bossa nova, jazz, e aí chegava em Janis Joplin, chegava em cantoras assim de uma linhagem mais blues, jazz, né? Sarah Vaughan e tal. E meu pai de Barreiros era mais jovem guarda e e aí passava por Beatles no meio. E ele gostava muito de uma coisa, das coisas mais regionais, tipo Luiz Vieira, Luiz Gonzaga, toda essa linha mais de música tradicional. E também gostava muito de Pink Floyd, que hoje em dia ele atualizou para Radiohead. Que Hoje em bacana. dia, hoje em dia ele adora Radiohead, porque ele É diz que é o Pink mesmo, Floyd mano. de agora. Porra, é. Meu pai adora o Radiohead. E, e ele gostava muito de Pink Floyd, que o pai era publicitário e Engraçado, artista velho. plástico. E tinha os discos todos lá. Só as capas, né? Você quando era criança, assim, você via só aquelas capas, já chamou atenção, né, e tal. Exatamente. Então, o que eu cresci ouvindo foram todas essas coisas, assim, uma pluralidade muito grande. Por outro lado, dos meus avós, que eram os vinis que tinham nas casas, né? Que a gente tinha acesso, né? Eu tô com 42, fazer 43, sou muito ainda da época do vinil. Então, na casa dos meus avós, por parte de mãe, tinha muito Ivanildo Sax de Ouro, Richard Gleitman, Total, é Rudy assim. Iglesias, que é esse Pois é, clássico, pois é. né? Tinha a trilha sonora clássica da minha avó, que era a trilha sonora da Noviça Rebelde, Sei, sei, que ela sei, sei. adorava aquele vinil e tal. Dos os pais dos meus pais já era uma coisa mais regional, assim, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro. E meu avô, João, pai do meu pai, ele adorava cantoria.
o disco Cantoria. É muita referência, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, né? Do mundo e de Pernambuco e do Nordeste, tudo ao mesmo tempo. Você vai crescendo ouvindo essas coisas, né? Que massa. E vinha de lugares bem distintos. E muitos músicos na família. Sim, Então sim. ajudou, porque não só tinha acesso aos discos, mas também às histórias ao redor dos discos, numa época em que isso era muito mais difícil de você ter acesso, né? A Pois ter é. os livros e as coisas e tal. E meu primeiro vinil, que eu tenho ele aqui em algum lugar, tá aqui atrás de mim meus discos, mas é um disco tão nada a ver comigo assim, que é um disco daquela banda Nazaré, sabe? Sei, Essa sei, banda sei, Nazaré sei, que tem sei. Love Hurts, aquele negócio. Sei, Só que não sei. é um disco, vê se eu acho aqui, é um disco mais lá dos B deles, lá do Z. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um disco mais lá do Z. Mas é meu primeiro vinil, mesmo assim, da vida. Engraçado, porque ao longo da vida eu perdi tanta coisa. Você vai perdendo. Mas o primeiro ficou, né? O primeiro ficou, perdi vários. Não só disco, né? Você vai perdendo coisas, vai se mudando e tal. E sei lá por que, assim, um dia desse me caiu a ficha. Esse aqui não é o primeiro, mas é importante demais. Total, descasso, descasso. É. E esse aqui também da época. Também, total. As capas falam muito pelo disco também, né? Demais, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso que é engraçado esse disco, porque ele. É isso, não tem. Eu acho que não tem praticamente nada dele comigo. Embora assim, na hora que a gente foi mixar o disco do Ave Sangria, Uhum. o disco novo do Ave Sangria, esse aqui também da época, esse Joey Cocker aqui, ó. Massa. Eu levei esse disco desse meu primeiro disco para servir De referência. De de referência de som. Entendi. É esse aqui, ó, do primeiro disco. Que massa, que massa. A Entendeu? capa também é muito bacana, né? Da época. E é um disco ali, mais ou menos e tal. Mas eu gosto muito da guitarra, cara, do som da guitarra. Desse cara, ele é incrível. É um espanhol que. Um espanhol que foi morar nos Estados Unidos. E é muito interessante como ele toca. Aí tem os clássicos também que eu herdei dos pais, né? Esse daqui, Rick Wakeman, Sim, total. Também. né? Que a gente vai vindo. Não sei se a ideia do programa era esse, mas como eu tô aqui do lado dos vinis, Claro, a por ideia coincidência é eu tô essa do mesmo. lado aqui. Foi ótimo. Ó, tem esse aqui também herdei dos meus pais. É o primeiro Lennon, né? O Total. primeiro Que disco de John massa. Lennon. Sim, Que tem uma versão, essa versão que é ele sentado no colo de Yoko, né? E tem a versão de Yoko do disco, que é o contrário, né? É a mesma foto, só que aí ela sentada no colo dele, Que né? massa, que É massa. o Ono Plastic Band. E esse de Paul McCartney, os Wings também, que eu vi um bocado também, sabe? Esse que tem Tomorrow, aquelas Total. coisas assim. Pronto. Esse é um dos que Esse é eu tenho bem também. Esse é um dos que eu tenho também. Paul McCartney originalzão eu da não sei se o meu época. é dessa época, não, mas. O McCartney eu tenho tudo praticamente. Pra mim é um cara que eu escuto sempre, Eu não também. só os discos, como as biografias tenho todas aqui também, E da que eu banda, assim, gosto. ele é o meu favorito, assim, é o meu Beatle favorito, sabe? Eu acho também. Pra mim, Por sinal, hoje até eu ouvi uma música dele, porque hoje é aniversário de Stevie Wonder, né? Então, tipo, eles gravaram Evan and David, então acabei por ouvir hoje à tarde e foi coincidência também, falando de Paul McCartney e tal. Mas que massa, quer dizer, são referências que eu jamais imaginaria, assim, Juliano. Quer dizer, a gente escuta foi, aí. né? Mas eu imaginaria na seguinte profusão de coisas, uma amálgama aí com todos os universos, né? Eu lembrei daquela coisa que o Gil fala da Tropicália ser, sei lá, Jimi Hendrix, uma banda de pífanos, quer dizer, acaba sendo um pouco também essa mistura. Também, E é isso, porque como é que se diz? A gente vai assimilando alguma coisa de alguma coisa, nem tudo é de tudo, né? Isso, E você vai fazendo referência que você não sabe de onde veio, né? Eu tava, antes no dia do descobrimento do Brasil, o vídeo que eu fiz foi Fuar na Casa de Cabral, eu acho que tu viu. E quando eu tava elaborando o roteiro do Fuar na Casa de Cabral, me veio à cabeça aquele relógio, por exemplo, do Brasil, que colocaram na Agamenon Magalhães, para comemorar os 500 anos e tal. E aí muitas pessoas comentaram o vídeo, como é que tu lembrava desse relógio? Quer dizer, não só na música, mas eu acho que a vida vai lhe dando essas referências, e na música mais ainda, porque tem várias sensações na música, né? Você tem no disco a capa, você tem os instrumentos, você tem a letra. Então o disco é multissensorial nesse sentido, né?
Sim, da capa, da letra, da ordem das músicas. Quer é, dizer, às vezes você não é, lembra nem direito da música, mas você sabe que a próxima música é aquela pela entrada, quer dizer, a sequência, sabe? Quer dizer, você conhece pouco o sim, disco, mas sabe que a sequência do disco é aquela daquelas músicas, pela música, pelo som que vem, né? Acho Mas, que a gente é dessa época do álbum, né? pois Do é, álbum, né? Do eu todo, estou né? escrevendo exatamente um texto sobre isso, e foi a primeira ideia do primeiro programa, né? Que é essa ideia do disco como construção Ah, coletiva, que, assim, de certa forma, as plataformas de streaming acabaram desconstruindo um pouco isso, essa ideia de sempre. total. Você nunca escuta uma obra completa, você escuta um, escuta outro e tal, tal, tal. Então acaba Ah, perdendo essa lógica do todo, né? E é. acaba se perdendo essa lógica do disco. Mas aí já é uma É, coisa que eu anotei para te perguntar aí e tal. tá bom. Como é que você chegou assim? Então, depois dessa profusão de influências, como é que foi o seu caminho para entrar no meio musical enquanto músico, assim, tocar, né? Porque eu te lembro muito, assim, eu te conheci vendo, eu disse, pô, esse bicho está em todos os shows, quer dizer, todo show que eu vou, ele tá tocando com alguma banda. E isso Sim, antes de você sim. gravar seu disco solo, né? Tipo, Orquestra de Olinda e É, tal. Eu disse, meu irmão, é, eu não sabia o teu nome, mas eu sabia que tu tava em todo canto. Eu disse, meu irmão, como é que pode? O sim. cara tava aqui hoje, quer dizer, É. então, e depois como é que, como músico nessas bandas também foi catalisando para a parte não só da composição, mas também desse caminho, Juliano Holanda mesmo, assim, do nome e Sim. como figura individual, sabe? É. Eu comecei a tocar muito cedo, né? Muito cedo mesmo, assim. Acho que com 13, 14 eu já fazia Uhum. coisas assim, já fazia meus estragos por aí. E aí, com 17, 18, já tocava em banda, já fazia turnê acompanhando um artista ou outro. E às vezes eu ensaiava 6 meses um show que só acontecia uma vez, sabe como é? Ou eu tocava com música, chegava na hora e tocava na hora, assim. No início, a minha vontade, o meu desejo era ser compositor. Eu sempre fui um ouvinte de música e tinha essa coisa da composição muito forte na minha cabeça. Não me via como um instrumentista. Uhum. Tocava, mas o meu lance mesmo era a composição. E aí, muito cedo eu percebi que era muito difícil você mostrar suas músicas. Você com 16 anos, chegar com Total. mais, sabe, eu sou compositor, assim, assim. Não vai rolar se for dessa maneira. Por outro lado, tem os amigos músicos ali que você fatalmente ia conhecendo. Eu morava em Jardim Atlântico, ali, Jardim Fragoso, tinha muito músico ali ao redor, Bairro Novo e tal. E aí, já era essa época, né? Já tinha saído de Goiânia. E aí eles me chamavam para tocar. Acho que eu tocava melhorzinho do que a galera da minha idade ali, Entendi. né? Entendeu? Para a idade que eu tinha. Lembro que a primeira banda que eu entrei, eu fui comprar um skate, quando eu era de skate, quando eu era mais novo. Fui Sei. comprar um skate lá, um lifestyle lá de um amigo meu. E quando cheguei lá para comprar o skate, tinha um violão assim em cima do sofá e eu toquei samba de uma nota só. E aí o cara falou, porra, tu sabe mais acorde do que a gente. E os caras tinha uma banda, já eram músicos, assim. Uhum. Mas tocavam uma coisa meio Stones, assim, rock Que massa. 70. E acabei entrando para tocar com eles, ele montou uma outra banda. E desse primeiro núcleo, ele foi se desfazendo e ao mesmo tempo, aí eu comecei a tocar com um, com outro, com um, com outro. Aquilo entrava numa banda, aquilo se desfazia, virava outra banda. Então, é, quando eu vi, era instrumentista. Quando eu me percebi instrumentista, sem ter feito muito esforço para isso, Entendi. para ser, sabe? E aí, a decorrência natural, comecei a tocar com muitos grupos, e aí terminei, fiz escola técnica, terminei a escola técnica, e eu entrei meu aniversário é em julho. Eu entrei na escola, minha mãe me matriculou no ano que eu faria a idade para entrar. Então, eu era, na Entendi. verdade, 6 meses na frente. Entendi. Quando eu terminei o terceiro ano, eu falei com minha mãe e meu pai, disse, eu queria um ano sabático para pensar o que, é que eu queria fazer Que da vida e massa. tal. E aí, não, tudo bem e tal. Então eu fiquei meio que um ano zanzando ali. Aí nesse um ano zanzando, para não ficar sem fazer nada, eu acabei entrando no conservatório pernambucano. Que massa. Eu, até então não tinha estudava música só em casa, aprendia com os amigos e tal. E aí isso me levou a um outro circuito, exatamente do lance do instrumentista. E eu comecei a tocar com conhecer mais músicos do que eu conhecia antes, assim, porque na relação com meus pais, meu pai e minha mãe é falecida, mas era artista plástica, e meu pai também, artista plástica, era publicitário, depois ficou trabalhando só com arte plástica. Então eu Uhum. conhecia muitos artistas, mas conhecia poucos músicos instrumentistas, Entendi. no circuito do meu pai e da minha mãe. E aí
no conservatório eu conheci muitos músicos, pessoas que eram músicos, e aí acabei virando músico. Fui tocar contrabaixo, que eu não tocava antes, e aí montei vários grupos, assim, aí eu acho que mais ou menos nesse período aí que você me via tocando em todo canto. Pois é. Aí isso virou sabe, aí fui tocar na banda de pó e corda, aí toquei com vários grupos de forró, toquei com Cristina Amaral, toquei com Paulinho Leite, toquei com uma quantidade enorme de artistas, e eu tinha meio em mente assim, pô, eu sou mais novo que a galera, eu queria aprender coisas, eu tinha uma sede muito grande, como é que tenho até hoje, assim, um pouco. Hoje, com a idade vai chegando, você fica mais quietinho. Mas antes eu tinha uma necessidade de experienciar as coisas, de sentir como é levar uma vaia, como é montar um show. Será que eu consigo chegar e fazer esse show de 2 horas sem ensaio? Será que eu consigo tocar essa música? Qual é o nível de dificuldade? Eu meio que me testei muito. Fui me testando. Todas as coisas eu topava. Bora nessa, vamos fazer um show aqui no barzinho, não sei onde. Às vezes já como músico até bem conceituado na cidade, o cara me ligava e dizia, ó, tem um show pra gente fazer aqui no FIG, Tais Garanhuns, tô. Ó, tem um show hoje no palco do Forró, quer fazer? Bora. É lendo, tudo por escrito. Bora, vou. É mesmo, que massa. Então fazia muito isso, entendeu? Assim, quero ver qual é, vamos ver qual é, como é que isso rola. Então Quem tá fiz muito. Quem de fora nunca imagina, né? Que a coisa foi... Aconteceu muito disso. E depois montei alguns grupos, né? Assim, o grupo principal que eu montei, assim, que foi o primeiro disco que eu gravei, foi o Asa Bomba. Que, na verdade, eu montei. Foi Gustavo Azevedo, que tinha outra banda, chamada Asa Bomba Virgulino, que acabou, e aí Publius entrou, eu entrei também, a gente mudou o nome e gravamos um disco, que é o primeiro disco, assim, que tem músicas minhas, parcerias com Publius, com Gustavo, mas é o primeiro disco autoral, assim, digamos, de coisas que eu gravei. E era uma banda muito bem... como é que eu vou dizer, conceituada no meio dos músicos, mas tinha pouco público fora. Sim. Então, essa banda também me levou a outros lugares. Foi tocando com a Zabumba, que Marcel Salud me viu tocando, me chamou, e aí ele estava saindo na época do Chão e Chinelo, e montamos o Marcel Salud e o Terno do Terreiro, com quem eu gravei 2 discos, viajando para a Europa. E aí meio que foi uma coisa puxando a outra, sabe? E em paralelo a isso, eu sempre tive o interesse de trabalhar com artistas como Zé Rocha, que eu sempre fui fã, demais, sou fã até hoje. Muito. O Geraldo Maia também, que é meu parceiro, que é uma figura que eu adoro. Gravei, produzi discos dele, gravei com ele. Então, em paralelo a essa coisa das bandas que eu ia oficialmente, digamos, entrando no bonde, como a Orquestra Contemporânea, como o Wasabi, como depois o Rabecado, que é um projeto paralelo da Zabumba. Sim. Em paralelo a isso, a gente foi... eu ia trabalhando com esses outros artistas, que sempre me interessaram. Era muito enriquecedor, né? Você ter um contato com o Zé Rocha, para mim, pô, foi uma aula. Era uma aula de composição, uma aula claro. de tudo, de humanidade. Um cara, porra, que eu sou fã até hoje, adoro o Zé. E produzi um DVD dele, gravei discos dele. Então, ter essa fase, né, do artista, do instrumentista, digamos. E aí, dentro dessa coisa do instrumentista, de vez em quando eu conseguia colocar uma música ali, uma parceria com alguém, e aquilo ia gerando outras coisas, né? Eram sementes, assim, ia plantando a semente já do compositor Juliano, né? Aí essa coisa foi ficando mais, das produções, comecei a produzir discos e tal. Quando eu já tinha ali uns 20, 25 discos produzidos, houve um convite da Muzak para eu gravar uma faixa num disco chamado Música de Estúdio. E quando eu fui gravar essa faixa, conversando lá com a galera do estúdio, mostrei outras músicas, tem essas músicas, essa música foi gravada por Geraldo Maia, essa música foi gravada por Gonzaga Leão, essa foi por Mônica Feijó, Eles conheciam as músicas, mas não sabiam que as músicas eram minhas. E a galera fez, vamos gravar um disco teu. Aí eu fiquei, eu nunca tinha pensado em gravar um disco solo. Porque por isso, aí foi meio como voltar àquela ideia... de composição, né? Sim. Composição, eu disse, podia voltar aquilo, cara. Porque no meio do caminho eu acabei seguindo o fluxo e tinha me tornado um produtor instrumentista. Ocasionalmente um compositor. Total. E aí, podia tentar retomar isso daquele ponto. E aí, eu cheguei em casa, falei com Mary Lemos, que é minha companheira, né? E é produtora e tal. E Mary, vamos botar um projeto. Aí fomos aprovados no SIC, né? Que é o sistema de cultura daqui da prefeitura, quando tinha, né? Sim. E com esse projeto aprovado, a gente fez esse Arte Ser Invisível,
que é esse aqui. Esse disco é Que muito aí bonito. Muito. que é o começo de tudo, na verdade, dessa outra fase, que é meio juntar aquele artista, aquele menino lá de Goiânia que ouvia as músicas e tal, e via Sei, esses sei. discos e tal. E aí eu penso muito nele como um disco anterior ao primeiro, tipo assim, como se eu tivesse. É um disco de retomada, entende? Um disco de produtor, principalmente, e de compositor, principalmente. Uhum. Né? Tá, o cantor Inclusive, aqui ainda não tá. pois é, praticamente não canta nesse disco. É, E quando eu lembro que quando eu comprei esse CD, eu acho que eu fui assistir alguma fala tua, talvez, eu não lembro se na Arte Plural ou tal. Eu já ouvi o disco, mas não o tinha, né? E eu acho que foi numa conversa aí em Recife. Eu estava em Recife na Arte Plural e tal. E comprei o CD, né? E tal. sim, E quando eu fui ouvir, eu sou muito de comprar o CD. Por mais que eu sou de eu ouvir o CD também, eu mesmo. também. Assim, estão todos no Brasil, tem alguns aqui só. Eu disse, Sim. rapaz, o bicho não canta nenhuma música, quer dizer, tem um e tal, tal, tal. E aí vem aquela lógica É, também do título. Assim que eu ouvi o disco, eu já sabia que tu era compositor, musicista e estava em Recife, mas aí sim. você vem, claro que o título projeta. E uma das coisas que eu não gosto é tipo, o autor quis isso, tal, tal, tal. Tipo, entre o autor quis, o que o autor quis e o cara que recebe, existe um grande abismo É, que é a lógica é, bonita da subjetividade da arte, né? Mas total. quando eu vi Arte de Ser Invisível e comprei esse disco e tal, eu era em loop, imãs de geladeira, que a primeira vez que eu vi foi você tocando. Tipo, eu não vi pelo Mas, CD. Quando eu tenho CD, eu disse, sim. rapaz, essa voz tá estranha. Não é a dele, não. Quer dizer, ele É. tocou e tal. E Uhum. aí me lembrou, assim que eu vi, a lógica do arte ser invisível. Quer dizer, o compositor, a lógica do compositor no Brasil, por exemplo, e isso é claro que é uma crítica em como se gere o compositor no Brasil, né? Eu falei com o China semana passada, se conhece muito o intérprete no Brasil, né? Se conhece É. muito pouco o compositor. E também a arte está invisível no Brasil, um pouco Sim, sim. invisibilizada, É, sabe? E aí eu é, olhei total. pro disco, quer dizer, Juliano fez questão de se colocar majoritariamente como compositor e músico, tal, tal, É, tal, e a voz dele aparece muito pouco. Então, de certa é, forma, também há uma, quer dizer, na minha visão de recepção, né? Estou falando enquanto sim, sim, espectador, enquanto ouvinte, de ser aquela coisa invisível, mas sem ela não acontece, sacou? Então, sim, sim. é um disco massa, assim, um disco que eu até hoje escuto muita afeição, assim, muito carinho, velho, massa. Massa. É porque entre esse aqui, que é o primeiro, e esse que é o segundo, que é para saber ser nuvem, Sim, sim, sim. tem, na verdade, o Aço Invisível foi gravado 1 ano e meio antes do Para Saber Ser Nuvem. Uhum. Mas saíram com a diferença de 4 meses. Foi, foi. Porque o que aconteceu é que eu terminei o Arte Invisível e fiquei, porque a gente não captou a grana toda, fiquei sem grana, e acabou que mais na frente eu consegui um contrato com um selo em São Paulo, que é o Núcleo Contemporâneo, que lançou os 2 discos. E aí, nesse processo entre conseguir lançar, finalizar e tal, tudo, acabou que espremeu um no outro. Um ficou muito perto do outro, porque esse segundo foi Fucultura. Aí ele tinha um prazo para sair. Entendi. Então, aí dentro do prazo dentro desse, acabou que ficou 4 meses. Assim, lancei 4 meses depois. Quer dizer, o segundo praticamente não foi lançado. O show já era um show misto dos dois, desde o início. Então não Uhum. houve esse lançamento. O Arte Invisível nunca foi tocado na íntegra, ao vivo. Um dia é um plano para daqui a um tempo, sei lá, quando eles fizer 10 anos, daqui a uns 2 anos, eu vou fazer isso. Mas, mas tinha. E a vontade também no Arte Invisível era exatamente levantar essa discussão, sabe? Do compositor, do Era mesmo? produtor, da Que pessoa. bom, veja. Eu nunca É, nem. Que massa. mas é levantar essa discussão, porque é exatamente isso. Se olha muito pro cantor, e é compreensível que se olhe, mas é compreensível que se olhe para o cantor, mas não é compreensível que não se olhe para o compositor, Exatamente. Exatamente. né? Exato, preciso. Então acho que esse era o ponto de discussão. E eu sempre me vi como um compositor. Eu sou um cara que eu adoro biografias, tem várias aqui. Ó. Só de pôr uma carta aqui, tem uma bocada aqui. Ó. Eu gosto das coisas e gosto das. Gosto das coisas, da história, de como é que se compôs isso, aquilo, aquilo outro. Eu sou um fazedor de coisas. Eu gosto de saber como as pessoas fizeram as suas coisas também, né? Claro, sabendo sempre que é sem perder a subjetividade e tal. Mas é interessante Mas, a construção, né? E, e é isso. Acho que eu me considero um compositor. Por isso. Juliano, ano passado entrevistei Paulo César Pinheiro, né? E Sim. eu perguntei a ele também, porque ele gravou pouco, né? O É, Paulo César Pinheiro tem poucos discos na carreira dele. é.
E aí ele respondeu mais ou menos dessa mesma forma, né? Tipo assim, eu sou muito mais um compositor do que particularmente um cantor. Às vezes eu registrava só porque tinha uns sambas que as pessoas não queriam gravar, então eu colocava ali para Uhum. não se perder. Eu perdi um papel, porque nos anos 70, sei lá, não tinha É. nuvem para guardar, como, né, o É. armazenamento era algo muito complexo de se gerir naquele É. momento e tal. Então eu lembro sempre assim, de umas figuras meio que levadas pela composição. E tu falou agora do Zé Rocha, eu estava ouvindo um dia desse disco do Céu da Boca, né? E tem É. música dele Tem. ali, quer dizer, o cara É. é onipresente, né? Em todo É. canto tá É o. aquela. Eles gravaram aquela. Né? É linda essa música. É Pumba, meu demais. boi, da Descarga, boa exatamente, hora. exatamente. É. E Céu da aí, boca. esses dias falando com Marcelino Freire, Marcelino vai ser um dos próximos convidados da gente, a gente Ah, falando, eu massa. dizendo, Marcelino, vai ser Juliano, pô, que massa e tal. Aí ele fez, pô, o Juliano fez a música Nossa. pro Nossos Ossos, Morro em É. Pernambuco e tal. E Morro em Pernambuco é Foi. massa, tudo é massa ali, né? O É. clipe, É. que é a lógica também da imagem, né? Quer dizer, é a capa, é o disco, mas também é o Sim, videoclipe. Quer sim. dizer, quando vê o videoclipe, a É. música ganha outro sentido. Eu queria te É. perguntar duas coisas relacionadas aí ao teu processo de criação, que já é um pouco diferente dessa composição, que é a composição, entre aspas, sobre encomenda no bom sentido, não no encomenda Sim. mercadológico, mas eu digo assim, fazer Sim. uma trilha sonora, por exemplo, para uma série, como foi a coisa da Sim. Globo e tal, Sim. fazer uma composição para uma cantora específica, que diz assim, Juliana, eu tô querendo uma canção tua, e fazer, são três coisas que eu tinha separado, uma composição para o teatro e para uma adaptação literária e tal. Como é que funciona As essa? diferenças? Olha, quando eu estou compondo, e assim, às vezes existe um insight, né? Você tem uma ideia. Eita, vou por aqui e tal. É uma coisa. Que o insight é uma coisa rara, assim, de acontecer, né? Se você ficar. Tem compositores que vivem em busca do insight. Embora até hoje eu não aprendi esse caminho para o insight, não sei como é que É chega. do Lobo dizer isso, é trabalho, é muito mais trabalho do que. É, porque mais. E o insight é uma coisa que vem, né? Você não. No máximo que você pode fazer é estar aberto para quando ele aparecer. Exatamente. Se agarrar a ele. E se eu fosse viver só de insight, eu teria, sei lá, 30 músicas compostas em toda a minha vida. Então, é uma forma de fazer também. Eu sou mais do labor de criar coisa e tal. E aí, nessa coisa de criar, de botar a cabeça para, né, vou fazer agora e tal, eu tanto componho para mim mesmo, para o cantor do tamanho que eu sei que eu sou, que eu tenho, o limite da minha voz, Claro. o limite de interpretação que eu posso ter, como às vezes vem coisas que me extrapolam. Quando extrapola também, eu deixo que extrapole. Essas coisas como essa, por exemplo, uma Trêmula Carne, que a Almério gravou depois, né? Lindíssima. Que eu não, eu às vezes até tenho cantado ela aqui em umas lives assim, mas é uma música que para mim está acima da minha capacidade de interpretação, pela dramaticidade dela. Preciso Uhum. ouvir um cantor como o Almério para então colocar nela O que o ela que merece, deveria né? ser Sei, colocado, sei, o que ela sei. merece. Às vezes você compõe assim, a lógica de compor para teatro, para televisão, para cinema é mais ou menos a mesma. Tipo, tem coisas da mesma forma que eu componho uma música para mim, eu componho uma música para um ator, eu componho uma música para uma cena, né? O que muda é que é um trabalho em equipe, né? Então, você tem um diretor, você tem uma limitação de espaço. Se aquilo vai passar numa. Se aquilo é para ser tocado ao vivo numa peça de teatro, então você tem uma formação específica para ser tocado. Se vai ser uma base pré-gravada, você vai ter que trabalhar com aquela possibilidade da base pré-gravada. No caso da Globo, era uma trilha sonora original composta para aquilo ali. E aí você sabe que está trabalhando para uma, um meio de comunicação de massa, então não dá. Às vezes a gente dá umas cabeçadas assim para tentar colocar uma coisa, Entendi, entendeu? saquei, entendi bem. Mas tem um limite, né? Assim, tem hora que você bate. Porque em cima de você tem mais 8, 10 pessoas ali, vendo o que você está fazendo Total. e direcionando, dizendo, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui não funciona, isso aqui. Então, eu não considero, eu não acho ruim nenhuma das opções, porque inclusive é algo que lhe instiga, né? Uhum. Instiga a tentar A ampliar os criatividade, né? A espaços, bater e entrar. É. e também, você também tem que se colocar, né, artisticamente. E Entendi. também tem aquela coisa, pela idade que eu tenho e a quantidade de coisa gravada, geralmente quando me chamam já sabe mais ou menos o que eu faço.
Então já meio que eu quero por ali, né? A dificuldade de Ossos, a principal dificuldade de Ossos é que era uma montagem de um espetáculo feito por um grupo que era o Angu, Uhum. que é um grupo que já tinha adaptado várias Do vezes Marcelino. Sim, 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 Marcelino, sim. né, com trabalhos musicais belíssimos, né, feito por Henrique Macedo. Então, assim, e Henrique geralmente musicava ou usava trechos dos textos de Marcelino. E quando eu recebi o material de Ossos, que já era uma adaptação feita pelo próprio Marcelino, do livro que ele já havia escrito, É massa, é um como romance já era massa. uma adaptação, né, feita que ele já tinha, eu peguei esse material e disse, pô, vou esquecer o livro, vou pensar só na peça e vou tentar identificar onde é que estão as lacunas aqui. Tanto as lacunas da transposição livro, texto teatral, Uhum. quanto as lacunas que não estão nem no texto, nem no livro. Que é exatamente o sentido da criatividade mesmo, Entendeu? né? Sei, sei, sei. Tentar. E aí eu, obviamente, apresentava as músicas para Marcelino e a direção lá e tudo e tal. A gente testava. E aí o trabalho foi bem por aí, foi bem nessa linha, no caso específico de Ossos, né? A gente tinha atores que cantavam, então já facilitava muito. Eu falei Mas porque. Eu cada falei porque trabalho foi é um um livro trabalho. massa. Foi um livro que assim que saiu, acho que na semana que esse livro foi lançado, eu li, a gente tinha um clube do livro, a gente leu, mandou foto para Marcelina, ele ficou, como assim, já? Todo mundo Nossa, já leu isso e tal. E que é uma massa. música que tem muito a ver, de fato, com o regresso, sabe? É, E é o primeiro romance dele, é o primeiro romance dele, conto longo, né? Que ele chama de conto longo e tal. Eu é, lembro que o é, Marcelino, quando eu fui na França, ele saiu em francês, aí fui comprar e não achei que tinha. Ele mandou para mim a versão do Nossos Ossos, e ele é massa com hum, som, né? Marcelino é um cara muito é, sonoro, né? Seja na isso. leitura, ou O seja ritmo, né? na criação, né? Exatamente. É, Ele é como se fosse um Guimarães Rosa urbano, assim, sabe? Na hora de fazer. boa, boa Aí comparação. ele diz assim, abraçossos, quer dizer, eu achava um jogo de palavras assim que eu acho incrível. E É, a música é muito bacana. O colorido da música é muito que quer dizer, pelo menos eu não vi a peça, é. mas li o livro assim que saiu. Então, o Sim, colorido sim, sim, que tudo aquilo que eu vejo no livro, eu via sim, como também. Aí eu faço uma referência ao Gilberto Gil, que Gilberto Gil tem um disco que é o Dia Dorina Noite Neon, né? sim. Que é Lembro uma disso. referência, é a referência do Grande Sertão Veredas. É um disco referenciado todo da obra. E quando você escuta É, a obra depois do disco, você, meu irmão, Grande Sertão Veredas, né? O Reino da Jabuticaba, quer dizer. Então eu criei meio que essa é, referência e acho massa. O clipe também é fundamental, a lógica do é. visual, né? Eu estou metido agora num projeto mesmo que é altamente desafiador. A gente estava fazendo, teve que dar uma parada por conta da quarentena, mas assim que em breve a gente retoma. Que é uma adaptação do Morte e Vida Severina que está sendo feito pelo Magilute. Que massa, Né? E aí eu velho. estou fazendo a trilha, que aí é uma Eita, danada. responsa Imensa. gigante. Por tudo que Aí já teve, tô né? por tudo que já teve. E tem outras trilhas além da de Chico Buarque, né? Eu não sabia. Tem Eu outras também pessoas que não. fizeram outras trilhas. Que Fui dar uma massa. pesquisada. Vou fazer isso. O que foi bom que me deixou menos agoniado, né? É, Pelo menos alguém já tentou. a minha não é a pior e tal, quer dizer, a A do minha... Chico Buarque tá lá e tal, mas que massa, que massa. Eu tava ouvindo o teu segundo disco agora, esses dias, né? Porque o primeiro tá tatuado, assim, meio que na alma. O primeiro disco, a primeira música do segundo disco, que é praticamente a mesma época, fala assim, um dia de cada vez. Aí eu disse, rapaz, é, quer dizer, um prenúncio da quarentena mesmo. Hoje em dia você só pensa um dia de cada é, vez. Mas eu também tenho outra coisa para te perguntar. É, Assim, eu particularmente enxergo há um tempo, já te enxergo como um cara com uma projeção massa em relação ao Brasil. Eu tenho uma grande amiga aqui no Porto, que ela é de Juiz de Fora. Um dia desse a gente estava conversando sobre música e tal, eu falei teu nome, ela fez, adoro Juliana Holanda. E ela é de Juiz de Fora. Aí vem que aquele massa, orgulho pernambucano, disse, pô, que massa, bicho, que que tal, tu massa, conhece e tal, tal, tal. que legal. Porque às vezes a gente ali está em Pernambuco e eu acho que às vezes em Pernambuco a gente, às vezes, é muito bem resolvido. Pô, a gente massa, a gente tem muito artista massa. Então a gente não fica, a É, gente precisa trazer tanta gente, já que tem tanta artista legal e é, tal. Mas quando a gente vê que isso está tomando uma dimensão, sei lá, maior, assim, você fica feliz. E aí, é. primeiro, uma pergunta que eu queria te fazer, que tem relação com os outros movimentos que tiveram da música nos anos 80 e 90. Muita gente foi para São Paulo. Então, por exemplo, eu vou usar uma referência mais próxima
atuo no tempo, que é, por exemplo, a galera do Mombojó, China, Tibério, que tá no Rio, né? Mas é uma Sim. galera praticamente da mesma idade, um pouco, talvez um É, pouco. China tem a tua idade, eu acho, talvez 41 é um anos. pouco mais novo, né? É. E optou por esse caminho. E aí a minha pergunta é, primeiro, assim, por que tu não optasse, né? Sim. Já diante de uma certa projeção que você tem, assim, músicas fantásticas. E recentemente tive uma gravação de uma música belíssima. Eu estava já aqui, né? Da Zélia Duncan, assim, sobre Sim. o que eu mereço. Lindíssima. E Sim. tal. É. E aí é uma pergunta, né? Enfim, para tu me responder, por que essa opção de Por que ficar que aí em não? Recife e tal? Por que não, né? Eu acho que uma vez ou outra as pessoas perguntam assim, porque a primeira resposta aí, assim, essencial é o fato de que eu gosto de morar aqui. Assim, Que me identifico massa. com a cidade, né? Esse é um ponto principal, eu acho. Se eu não gostasse, não moraria e tal. Mas eu me identifico e tenho relações muito profundas, não só com Recife, mas com a Mata Norte, com o interior do estado. Eu sempre fui, e sou apaixonado pela música pernambucana, sempre fui um cara que a cultura daqui me diz muita coisa. Não acho que isso é obrigatório a todas as pessoas. Comigo é assim, comigo foi assim, dessa maneira que funcionou. Também outra coisa, na época em que houve porque é isso, eu sou um pouquinho antes de China Uhum. e Mombojó, vi Mombojó nascer, assim. Primeiro show do Mombojó, ali no Domingo no Campus e tal, e tudo. Os caras me Total. chamaram para ser técnico de som. Domingo Nem no Campos fui, era na massa. verdade. Sei, Eu nem sei. fui porque eu ia tocar no mesmo dia quanto a banda, acabei chamando um amigo meu, Flávio Mamorra, para fazer. Indiquei, Uhum. não, faz com o Flávio e tal. Mas na época eu já era músico e tal. Uhum. Quando eu me começar. São meus amigos. Felipe S. gravou música minha em Pubs, né? Vão, esse disco Sim, dele, sim, sim, Cabeça de claro. Felipe. Que além disso, são todos meus amigos. Morei 2 anos no apartamento de Marcelo e Vicente aqui, e aluguei o apartamento deles, né? Aqui na Rua do Futuro. São bem próximos. Mas eu vi nascer essas coisas, o primeiro de sendo gravado e tudo. É, mas eu ia dizer o seguinte: na época que houve esse processo de êxodo, que aí, se for olhar cronologicamente a minha geração, seria mais assim, Pupilo, esse pessoal, aí esses começaram na mesma época que eu comecei. Sei. Quando essa galera foi para São Paulo, eu estava tocando, era nesse período que eu estava tocando com muitas bandas aqui. Então, eu não havia, para mim não havia necessidade financeira, Desse havia um movimento. reforço emocional de ficar. E sempre eu dizia, não, depois eu vou. De repente eu passo um tempo lá. E aí sempre acontecia de eu ir para fazer algum trabalho e sempre voltava. Sempre tinha algo para fazer lá e sempre tinha algo que me prendia aqui de novo. Que Sempre tinha uma massa. turnê para fazer, mas tinha um disco para gravar, sempre tinha. Então, isso foi lentamente acontecendo, se repetindo muito ao longo da vida. E por outro lado também, isso, o fato, sempre gostei de morar aqui e nunca senti necessidade de sair. Mas eu Entendi. entendo totalmente e acho importantíssimo sair do lugar. E outro aspecto, eu nasci em Goiânia. Goiânia é aqui, 60 Sei, quilômetros sei, aqui sei, de sei. Recife. Então, Total. na verdade, eu já fiz o êxodo. Já, Eu já é vim para a verdade. capital. É Entendeu? verdade. Eu já estava ali no satélite lá longe e vim aqui e voltei para o planetinha. É diferente da pessoa que nasce em Recife Ir pra e está por lá? aqui. É. E tem todo um circuito assim. Por exemplo, eu não estudei nas escolas onde a galera estudou. Eu não conheço a galera de infância daquela época. Minha relação é anterior, é em outro lugar. Eu tenho outra referência, outras escolas, outros amigos de infância, outro tipo de referência. Então, para mim, quando eu cheguei aqui, já foi a novidade. Eu já cheguei na metrópole, né? Eu leio meio assim, não sinto essa necessidade. Pode ser que um dia, talvez, assim, por uma questão. Quando eu fui à Europa a primeira vez, você abre muito a cabeça, você vê Uhum. Portugal. Eu tive no Porto agora, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, com o Almério. Nunca tinha ido no Porto, fiquei impressionado É com massa, a, né? com a, com É. a arquitetura. Eu conhecia Lisboa. E Lisboa nunca me impressionou muito como estrutura de cidade. Mas eu não sabia da história do terremoto que tinha tido. Depois eu fui Aham. saber. Sim, sim. Nunca me impressionou muito Lisboa. Ah, legal, bonito e tal, ok. Mas não era muito diferente de outros lugares que eu já havia ido. Mas o Porto é outro mundo, né, velho? É outra história, assim. Eu fiquei muito impressionado. Então é sempre bom você viajar, conhecer os lugares, enriquece. Mas eu não saí, acho por isso, porque Que não havia massa. por que ir e sempre havia por que voltar.
naquele período, e que era esse período de ruptura, que poderia ter acontecido a ruptura. Total, E aí a né? ruptura não se deu. Que E tenho massa. grandes amigos que viajaram, meu vizinho aqui do prédio, aqui, mora aqui, do meu lado é Fabinho Trumer, meu amigo da época. Fabinho Total. Sim, passou sim, anos sim. dizendo, morando em Olinda, foi para São Paulo porque precisava, fez trabalhos lindos, agora voltou, tá morando aqui, estamos vizinhos. E aqui eu moro no 16, aqui no 19 é Dolores, G Dolores, mora aqui no Ah, meu, que meu massa, prédio, velho. que é outro cara também que ficou muito em Recife, viajou o É, mundo todo e sempre se cruza aqui no mesmo elevador. que massa, velho. Sobe só pra fazer um som, né? Vem aqui em casa e tal. Tá tudo aqui em casa, é aqui é o mesmo prédio, né? Eu moro na Rua da Aurora hoje em Sim, dia sim, aqui, né? sim. É difícil é manjar. É massa. É muito bonita essa área aí. Vê só, me É, tira, Juliano, já então que tu falasse um pouco em ficar, acabou que foi massa ficar, principalmente foi. pela. Porque surgiu e. Não sou eu que estou colocando, mas assim, eu acho que muitos jornais, jornalistas e tal, 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 a própria imprensa, talvez até do Sudeste, gostem muito de dar o rótulo. Eu que não vou usar, mas assim, você talvez, pelo fato de ser o cara mais experiente dessa, entre aspas, eu vou falar, cena Sim, sim, pernambucana, porque eu gosto de falar sim. esse aspas, porque a cena pernambucana é um fluxo contínuo. Ninguém parou para É, criar. Você é um cara que não. estava aí em várias coisas. E aí tem como exemplo, sei lá, o próprio projeto Reverbo, Sim, como um foco, mas eu acho que o Reverbo, assim, surgiu como nome de uma coisa que já acontecia. Eu, particularmente, enxergo dessa é, forma. Já acontecia sim, naturalmente. Por exemplo, daí, Isadora e Flyer estudaram no meu colégio. Quer dizer, Isadora era um ano a menos que sim. eu e Flyer dois, no Ideia. Todo mundo ali. Então tinha Mas. uma galera massa que hoje toca, que tava no É, no Ideia Ideia ali. tinha Tiné, não é isso? Maneco também? Maneco também, a galera do próprio Mombojó estou lá. Quando eu era primeiro ano, Foi. eles eram terceiro. Quer dizer, então foi um colégio que Sim, sim. naquele período concentrou uma. Tinha um festival Uma de galera. música na época, sei lá, É, gosto pro rock, uma coisa meio sim, e tal. Mas aí, a minha dúvida é o seguinte: como é que tu acaba meio que sendo o mais velho, mais experiente? Então, muita gente jovem, sim. pô, um cara de 23 anos, 24, tipo, ó, me ajuda nisso, e naturalmente isso acontece. Para todo tipo de É, trabalho, e na música também. Mas tu acaba também distribuindo as composições, trabalhando com produção e tal. E aí eu queria saber sim, como é que tu enxerga esse movimento, como é que tu lida e principalmente como é o fato de saber distribuir tanto carinho, tanta sim, atenção sim, em tantas pessoas, sabe, que te usam como sim, a referência hoje, assim. sim. É, Enfim, quando eu fui pro Rio fazer a trilha da Globo, naquele momento ali, podia ter sido um momento que eu poderia ter ficado no Rio. foi isso que eu pensei esses dias. Né? Havia uma possibilidade se abrindo, uma porta se abrindo ali. A Orquestra Contemporânea estava, na época, fazendo muita turnê e tal, não sei o Uhum. quê, e ficar no Rio não impossibilitaria. Tipo assim, eu já tinha meio que sedimentado um espaço aqui em Recife, que eu poderia ficar no Rio uma época e poderia ter voltado de uma maneira mais tranquila. Mas não aconteceu também, na época, assim, também por uma N razões, questões familiares e tudo, não sei o quê. E quando eu voltava para cá, que eu ficava um tempo lá no Rio trabalhando e voltava para Recife, ficava indo e vindo. Uhum. Quando eu voltava, eu sempre vi que estava acontecendo isso que você falou, essas pequenas aglutinações começando a acontecer. E tendo acesso a algumas coisas. Eu acho que o fato de eu ter feito a trilha da Globo e na época ter tido um certo incensamento do nome, Uhum. possibilitou para mim adentrar nisso, nessas pequenas bolhas, nesses pequenos espaços que vinham acontecendo. E aí eu posso, por exemplo, ficar, por exemplo, o que eu já vi em Caruaru com Valdir Santos e aí Almério, Isabela Moraes, Gabi da Pele Preta, Pablo Patriota, o que acontecia lá com o Anfitrião, junto com a banda Voou, PC Silva e Carlos Massa. Filho e tal. Isso já acontecia lá. E na época a menina entrou em contato comigo, Carlinhos e tal, vamos fazer tal projeto e tal, vamos fazer, acabou que não rolou. Mas assim, havia uma coisa acontecendo ali, que eu digo, eita, que legal isso. Era uma coisa. Aí de repente tinha a turma do Abreu, que era Martins, Luiz Carvalho, Rogerinho Samico, Rodrigo Samico, Gleidson Nascimento, se reunindo em Abreu Lima, num engenho em Abreu Lima, e compondo coisas, e Igor fazendo aqueles vídeos no quintal. Também tinha, por exemplo, no próprio núcleo, que éramos eu, Isadora Mello,
Zé Manuel, Walter Areia, Rafa Marques, isso já era um outro núcleo. Era, Né? total. Sim, sim, sim. E aí tinha a galera de Arco Verde, Vertim, Elton, Ícaro Tenório, né? Vertim Moura, Elton Moura, Total. Ícaro Tenório. E aí, de alguma maneira, aí São José do Egito, Tom Fio, Encanto e Poesia, né? Bia Marinho, toda aquela coisa que já vinha do histórico ali de Zeto e tal, e tudo. Porque todas essas coisas eles estavam acontecendo simultaneamente. Acho que eu creio que o meu papel principal nisso tudo Foi unir tudo, foi. né? É como se estivesse passando com uma agulhazinha assim, em um fio dentro das Costurando, que bolhas e massa. dizendo, venha por aqui, venha por aqui. Aí, algumas pessoas se agarravam, outras pessoas não se agarravam, assim. Diziam, não, acho que não é por aí, discordo disso, ou então prefiro outro caminho. E aí houve um processo de construção. Quando eu comecei a entender que isso estava acontecendo, eu comecei a ir aos shows, Vinícius Barros fazia um show aqui no Arraial, eu ia pro show e começava meio ali, Charles Xavier, sabe? Contando os Entendi. X-Men, tava ali olhando assim, dizendo, pô, esse cara é legal, isso é interessante, Nossa. né? E pá, e tal. Aí, meio que aí, posterior um pouco a isso, começa a aparecer o Terra Café, e a Juvenil começa a gerenciar, fazer a curadoria, e a galera começa a tocar muito lá, porque começa a ter contato com o Juvenil, e aquilo vira um point, um lugar onde a gente pode ir, transitar, entendeu? E o Juvenil também tem, como eu, essa mesma sede de conhecer artistas novos, né, um agitador cultural, uma pessoa que desenvolve trabalho na cidade, a Que gente sempre massa. troca figurinhas, então, e aí nisso aparece uma materialização possível disso, que é o projeto Cantautor, Sim, né, sim. com Elaine Bion e Alex Guterres, que fazia vídeos sobre alguns artistas e lançava esses vídeos no sétimo andar do Edifício Pernambuco, e aí e todo mês tinha um lançamento. Então, nesses lançamentos, as pessoas se encontravam muito lá. Que massa. Mas não era só essas pessoas que vieram depois a integrar o Reverbo. Tinha muito mais gente. O próprio Maneco, lembro de Olivia Francello, artistas incríveis, Petrônio, tanta gente aqui, não vou lembrar de todo mundo. Bom, mas era como se tivesse acontecendo algo. Talvez se eu não tivesse, eu penso, né, feito essa costura, de alguma maneira essa união haveria, mas não nesses moldes. Porque o ponto principal da Reverbo, da Mostra Reverbo, não é o show. É o que acontece, é, é o que acontece por trás do show, entende? É o convívio. Entendi, claro. E há espaço para todo mundo, é isso que eu acho massa. Quer dizer, eu É, acho, olhando para isso, e foi uma das coisas que eu lamentei, a semana passada eu conversei com China, e fiquei lembrando da Guterrezinho. minha. Eu vi aí, o Igor Bora, também Guterres, falou. bora, Iguinho. Eu conversei com China, e aí uma das coisas que eu senti falta, porque, por exemplo, quem me apresentou Mula Manca foi Isadora. Ah, A gente saiu do que Ideia, massa. aí eu lembro que ela disse assim, Ivan e tal, e ela me deu de presente o Circo da Solidão, que foi o primeiro CD deles, né? E tal, Eu uma coisa lembro, muito capa amarela. teatral. Foi Isadora que me apresentou a É, galera. Mas aí que legal. tá, e tinha muita coisa boa, assim. A gente estudou, sei lá, no IDEA 2003, 2004, tinha muita coisa boa, como tem hoje, mas não houve quem fizesse isso. Tá entendendo? Então eu acho que se perdeu É, muita coisa nessa música de sim. Pernambuco, da cena de 2003, 4, 5, tal, 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 que hoje você olha Ah, com nostalgia. Por exemplo, eu sou um cara que ouvia muito Parafusa. Pô, massa, incrível. porra, era a banda que eu mais gostava naquela época e É, tal. Mas assim, você é, podia ter costurado Parafusa, Mombojó, o próprio hum, Mulamanca, umas coisas legais. Eu acho que faltou é. esse Houve agulhador uma aí. tentativa. Houve uma tentativa na época, que eles chamavam de REC, ou RECA, não me lembro direito. Mas aí que tinha Vamos, era Tem o pessoal Volver, da né? Volver, Bruno, mas assim, Volver, mas não foi. Teve até aquele entendeu? festival do Microfonia que meio que Foi. juntou, É, mas não teve êxito, é, assim, como tem êxito pra mim, que olho pra é. vocês hoje, né? Pra mim, assim, tem uma música de A roda, Edinaldo né? A roda, Posses, a isso, a roda é Roda. massa. É, total. Eu tocava muito com a Roda lá, fazia, era Reca, né? É isso, Reca. Reca. E eu. Tem uma música de Edinaldo Posses, já que o Pandeiro gravou, tem uma versão também de Xangai, que ele só cita esse refrão, que eu acho que é uma música que ele fez. Ele fala assim: ele disse muito bem, o povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. É uma tentativa também, eu acho que o que acontecia na época, e aí não vai nenhuma crítica a nenhuma dessas pessoas, que inclusive eram todos meus amigos, são meus amigos, Gleison Jones e todos eles, assim, pessoas que eu adoro. E, pô, galera parafusa toda, Diogo, Thiago, Ó, o Juliano, Juliano tá aí, ó, mano, inclusive.
Eita, meu xará, meu xará. Talvez não tenha, o que não tenha acontecido era, pelo próprio momento, o contexto do que havia, não entender que, na verdade, o que deveria ser feito era não olhar para o sistema que estaria, teoricamente, acima de você, como um plano a ser alcançado. E sim um plano a ser contestado de alguma forma, mas não para derrubar aquilo, mas para entender que ali que Uma havia. alternativa, né? Quer dizer, ou na É, segunda via, né? é como se eu quisesse dizer para as pessoas que estivessem acima do degrau que não havia degrau, entendeu? Que não existia degrau. E não reforçar o degrau, para que depois eu pudesse subir no degrau. Entendi. Né? Isso é um erro, na verdade, da minha geração. Um erro meu, que eu corri durante muito tempo. Né? E quando eu fui e fiz essas coisas todas que você falou e viajei até para o Rio, quando cheguei na trilha sonora lá do negócio, eu me lembro que eu ficava meio assim às vezes, pô, não sei o que, trabalhando para a Globo e tal. Aí um amigo meu, jornalista, Júlio Moura, ele falou, cara, tu acha que Alceu Valença não queria estar fazendo o que você está fazendo, não? Tu acha que Geraldo Azevedo não queria? Tu acha que Gilberto Gil não queria estar fazendo uma trilha sonora de uma série da Globo com, sabe, com 30 músicas, uma trilha Total, inteira? claro. Aí eu fiquei, porra, aí me deu a sensação, tipo assim, como compositor, qual degrau mais? É assim, tá entendendo assim? Eu sei que existem os degraus, Tô mas é como entendendo. se aquilo tivesse me colocado no lugar em que eu podia olhar para aquele degrau lá de cima, olhar e dizer, não era desse tamanho, é desse tamanho, assim. Quando eu voltei do Rio e tal, me veio eu tive essa sensação, sabe? Que é Entendi. um raciocínio, é, um raciocínio que parece simples, mas ele é muito difícil de ser materializado. Uhum. Eu acho que tinha grandes músicos nessa geração que você falou, inclusive aí o Isso. Parafusa e toda essa galera, pessoas assim incríveis, seres humanos incríveis e músicos incríveis, conheci vários deles. Uhum. Mas de alguma maneira o mercado, acho que talvez naquela época ainda havia um pouco a existência, a pressão de uma gravadora, a possibilidade de uma gravadora. E depois e de um tempo para cá isso mudou, né? A gente já não está mais tão dependente disso. E Exatamente. havia um cenário que vinha se desenhando lentamente, né? Ali nesse momento que vai dar origem posteriormente ao que seria a Mostra Reverb, que é mais ou menos um sonho que foi sonhado por várias pessoas. Houve muitas tentativas de realização, mas havia um componente que aí é o ponto, talvez seja o ponto chave da coisa toda e tudo. Uhum. O componente era o afeto. O afeto. A união baseada não no fato de ter uma nota fiscal para conseguir colocar um projeto, entendeu? Não no fato de se conseguir aprovar um projeto do Futuro, ou de se tocar no PIG, ou sobre todas aquelas coisas em que aquilo que acontecia quando as pessoas se juntavam para discutir questões da música. Né? Às Uhum. vezes era para J, às vezes era para. Então, acho que quando as pessoas entenderam, ou aquelas pessoas que entenderam, que o ponto principal, inicial, era qual a próxima palavra da composição, qual o próximo acorde, qual a próxima nota, qual é o próximo café que a gente vai tomar, qual é o próximo banho de Uhum. praia, qual é o próximo livro, qual é o próximo filme. Quer dizer, quando na Massa verdade demais. era através de uma outra maneira e em outra direção, em outro tipo de direção, eu acho que isso se estabeleceu de uma forma mais sólida. É como se aí a construção do que seria uma base começou de fato a se dar. Né? Mas isso é resultado de um processo de convívio do tempo e um ponto específico do tempo também, em que isso se tornou viável. Né? Ali, final dos anos 90, começo de 2000, Total. a gente Isso. mesmo tinha outra noção do que era mercado, do que era espaço. Não dá para você Totalmente. ficar agora aquelas pessoas fizeram, e aí me incluo entre aquelas pessoas, o melhor que puderam com o equipamento que tinham, com o conhecimento que tinham. Né? É. E para a gente chegar aqui, elas tiveram que existir, né? Quer dizer, é ponte, a gente sempre é ponte, né? Tipo assim, para Isso. alguma coisa, né? A gente hoje é ponte para outra coisa, eles foram ponte, alguém foi ponte para eles, tá, né, Juliano? Eu acho que
Tem isso também. Eu falo nessa noção de coletividade, porque, por exemplo, quando eu olho o reverb, uma das coisas que eu acho massa é você ver ali o estado representado, não é Recife, entendeu? Quer dizer, Sim. é uma coisa massa que o reverb mostra, é que, tipo assim, o estado inteiro representado, né, na sua influência atual, não só aquele estado, que também é mostrado pelo CIBA, da Zona da Mata e tal, 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 e outras coisas, Maracatu e lá, mas assim, o estado, Caruaru, por exemplo, tem o Garanhuns, tem o Revoredo, Alexandre, né, que tocava há Sim, muito tempo, há muito tempo. Eu lembro de sim. ter ido a Garanhuns em 2007, 2008, e o bicho estava lá na luta, tocando 10 vezes por semana e tal, tal. E Total. lançou um disco bonito que só a gota agora. Então, eu acho que o reverb tem isso também, sabe? De reverberar não só o som de Recife, mas o som de todo o estado, entendeu? Eu, particularmente, Isso. vejo dessa maneira, sabe? Pra gente, assim, eu e Mary Lemos, que é minha companheira, que é, assim, que tá na gênese da coisa desde o início e tal, que é uma das criadoras, né, Uhum. e pensadoras a respeito disso tudo que está sendo feito, porque não só sou eu, tem todo, é uma coisa coletiva, né, há um núcleo, né, Uhum. de criação. Claro. A gente veio do interior, a maior parte das pessoas é do interior, Mérida de Carpina, eu sou de Goiânia, existem outras Uhum. pessoas também do interior. Pra gente, às vezes era mais fácil tocar na Europa do que tocar em Recife. Alguns amigos meus, Exatamente. entendeu? O Ticuqueiros, por exemplo, foram tocar fora. Mas tocar em Recife era mais difícil tocar no Parque São Pedro. Então a gente tinha isso de uma maneira muito no DNA da coisa, de que havia interesse de dialogar com o resto do Estado. Que a gente não era o litoral, sabe? Então, assim, Exatamente. tem outra poesia também de Alberto da Cunha Mello, que ele fala, diz que meu povo é alegre, pacífico, não sei se você conhece isso. E aí ele fala assim, meu povo é uma pedra inflamada, rolando e crescendo do interior para o mar. Sempre havia esse movimento de migração para o litoral. Então a gente começou a buscar um caminho inverso, entendeu? Foi Vamos para o massa. interior. Até porque o Teve show em interior de Caruaru, Pernambuco, né? Teve um show em Caruaru. Eu lembro que vocês fizeram um show em sim, a gente fez Caruaru. Caruaru, foi. Os primeiros reversos foram todos no interior do estado, né? E Uhum. assim que abrir as porteiras de novo, a gente vai voltar para lá. Lá é onde é que está nosso real interesse político, de colocação, sabe? Ali eu acho que é onde a gente atua de forma mais efetiva. O, que é muito, por exemplo, você mora em Portugal, os artistas de Lisboa vão tocar no Porto, vão tocar em Coimbra, sabe? Pega um metrô e vai, bota o instrumento nas costas e vai tocar. Por Exatamente. que a gente aqui não faz? Muito embora, assim, a galera ligada ao forró, por exemplo, já faz isso. Já Marcelo faz. Melo, Amaral, eles têm esse fluxo, né? Mas as bandas daqui, a gente só ia para o interior, a banda de Recife, no caso, ia para o interior do estado quando havia subsídio público, né? É. Aí ia tocar uma vez por ano, não havia público formado exatamente, o público que havia porque conhecia alguma coisa de algum site que tinha aqui em Recife, ou alguma coisa assim do gênero, mas não havia esse diálogo, né? Era uma conversa de um lado só. Né? Total. Isso E é a gente massa. tem uma das bases do Reverb exatamente estabelecer essa conversa de mão dupla. É. Né? E isso aconteceu de forma muito orgânica, porque estava dentro dos nossos anseios já há muito tempo. Então, tem esse aspecto da coisa, de interiorização, tem esse lance também de fortalecimento coletivo através do afeto, né? O afeto na ponta de lança do raciocínio, a construção de um espaço que seja coletivo, assim, eu já pensei 50 definições para reverb, mas teve uma recente agora, uma entrevista na rádio universitária, ela perguntou o que é o reverb, o cara perguntou. Eu disse assim, posso repetir aqui, que eu acho que é uma boa resposta. É uma capa da visibilidade. Tem a capa da invisibilidade lá do Caverna do Dragão, que a menina colocava e sumia. Sei. É algo que você coloca sobre você, que é subjetivo, mas que de alguma maneira te visibiliza, te viabiliza